EM Produções traz até você o maravilhoso testemunho de fé da missionária Kellen Gaspar. Convido os irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Salmos, de número 126, versículos 5 e versículo 6. E, por favor, os que puderem, coloquem-se de pé em reverência a palavra do Senhor que será lida nessa oportunidade. Salmos 126, versículos 5 e 6, que nos diz assim: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Os irmãos creem nessa maravilhosa promessa do Senhor? Manifesta-se em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos por um momento, amados. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por estarmos na Tua presença nessa noite. Sabemos que esse encontro foi marcado por Ti, meu Senhor. Antes mesmo da fundação do mundo, já estava escrito em Teu memorial que nessa noite o Teu povo se reuniria, Senhor, na Tua casa, para saciar a sua alma, para alimentar-se, Senhor, com o maná vindo diretamente do céu para nós. Nesse momento te pedimos, acampa o teu muro de fogo ao redor deste templo, teus anjos de luz. Venha a nós, Senhor, nesse momento, com poder, com glória, com autoridade, Senhor. Olha para os nossos corações e tudo aquilo que existe em nós, que possa tirar a nossa atenção da Tua glória nessa noite, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Toda preocupação, Senhor, toda arma que o inimigo possa estar usando nesse momento, eu possa querer usar para roubar de nós a nossa bênção hoje, que seja repreendida e nós tomamos posse da vitória em nome de Jesus. Nós sentaremos à Tua mesa, Senhor, e comeremos fartamente o manjar que tem preparado para nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, como nós lemos na palavra do Senhor, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, diz a palavra que esse alguém retornará e não retornará com suas mãos vazias, voltará trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. E nesses 10 anos que eu tenho trabalhando com missões indígenas, eu posso garantir a vocês que eu nunca vi, amados irmãos, uma semeadura dolorosa que não fosse precedida de uma colheita gloriosa. Eu nunca vi, amados irmãos, um servo do Senhor passar por uma luta nessa vida, que depois não possa ter recebido do Senhor a garantia que a vitória viria do céu e que no final da luta o seu nome do Senhor seria glorificado. Posso dizer a vocês que nessa obra não existe esforço que não receba do Senhor a sua recompensa. Não existe lágrima chorada que não ampare o nosso Senhor. Não existe, amados, uma noite escura que não seja precedida por um belo amanhecer. É o que nos garante a palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesses quase 10 anos de missões, eu garanto a vocês que houveram momentos em que faltaram muitas coisas, mas nunca houve um só momento em que tenha me faltado a graça do Altíssimo, me garantindo que no final da batalha a vitória seria minha, porque é Ele quem luta por nós as nossas batalhas. E louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E como nós estamos falando em missões, nós não poderíamos iniciar de outra maneira, senão falando sobre as maneiras que o Senhor chama aqueles para serem seus representantes. Olhando para esse grupo de crianças tão bonito que está reunido aqui nessa noite, eu me lembro com clareza que eu tinha 8 anos de idade, quando o Senhor me chamou, quando eu ouvi pela primeira vez o chamado do Senhor para a tarefa missionária, para a obra de missões. Eu estava participando de uma EBF, crianças, e estava sendo ministrado uma história missionária. E naquele momento, enquanto a história estava sendo ministrada, eu ainda criança, ainda com meu coração infantil, eu me ajoelhei no meu banco, naquela oportunidade, e falei: Senhor, se Tu precisares de mim, Senhor, para levar a Tua palavra, eis-me aqui à Tua disposição.
Amados, Deus, Ele ouve a oração dos seus pequeninos também. Crianças, Deus escuta quando vocês dobram os seus joelhos e falam com Ele. Deus nunca está ocupado demais para ouvir as preces do menor de seus servos, para ouvir as orações, ainda que sejam da menor das crianças. Eu tinha 8 anos quando o Senhor me chamou pela primeira vez. Os anos se passaram e na idade de 15 anos, em um culto de missões como esse aqui nessa noite, eu já tinha esquecido da oração que eu havia feito quando criança. Mas o nosso Senhor, amados, Ele jamais se esquece de nenhuma palavra que sai da boca dos seus pequeninos. Ele jamais se esquece quando uma súplica lhe é dirigida. Ele jamais se esquece quando nós dobramos os nossos joelhos e nos dirigimos a Ele com fé. E Deus não havia se esquecido. E nessa noite, com 15 anos de idade, havia uma irmã ministrando a palavra do Senhor naquela oportunidade. O interessante é que era uma missionária do interior. Era uma mulher que não tinha, talvez, muita cultura. Nunca tinha feito um curso teológico. Mas quando aquela mulher falava, irmãos, flechas de fogo saíam da boca dela e iam em direção ao nosso coração. Sabe por quê? Porque grandes homens e mulheres de Deus não são feitos no banco de um seminário, são feitos de joelhos dobrados, através da oração, do jejum, da meditação na palavra e da renúncia. E ali estava uma representante do céu, legítima, e pequeninos. Ele em nome do Senhor da Seara, falando em nome do grande Jeová. E ela fez um desafio naquela noite. Ela disse: eu quero que venha até aqui à frente aqueles amados irmãos, aquelas amadas irmãs que queiram entregar a sua vida ao serviço do Mestre. E eu me levantei, amados, e dobrei os meus joelhos diante do altar do Senhor naquela oportunidade. E eu lembro ainda da oração que eu fiz, apesar de fazerem já muitos anos. Eu disse: Senhor, eu não sei cantar, Senhor, eu não sei pregar, não existe nenhum dom, nenhum único talento em mim que me torne digna ou que me faça capaz de ser uma obreira, de ser uma representante tua. Senhor, eu te digo nessa noite que não sou nada, que não tenho nada e que não sei nada também. Mas o nada que eu sou, o nada que eu tenho, Senhor, o nada que eu sei, eu entrego nas tuas mãos agora nessa oportunidade. Ousa-me, Senhor, nem que seja nos lugares mais escuros que existem na terra, porque eu sei que tu usas quem tu queres, Senhor, independente do conhecimento, independente da beleza, independente da cultura, da nacionalidade, da condição social. Eu sei, meu Senhor, que tu usa quem tu queres, porque a obra é tua, o poder é teu, a autoridade é tua, porque tudo, Senhor, pertence a ti, e tu somente és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amados, sabem o que aconteceu? Deus ouviu aquela oração naquela oportunidade. Sabem por quê? Porque Deus não está procurando no nosso meio os melhores de nós. Não procura os mais cultos de nós. Deus não está procurando os mais bonitos, nem os mais inteligentes. Mas Deus está ansioso, procurando homens e mulheres que mesmo pequenos depositem sua confiança no Senhor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se tu te consagrares ao Senhor para fazer a obra dele, os grandes terão que se curvar diante de ti e terão que reconhecer que tu estás representando aquele que se assenta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins. Quanto menor tu fores, mais o Senhor pode te usar, e coisas mais tremendas Ele pode fazer através de ti. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus me chamou, mesmo sem ter conhecimento algum, mas agora que eu havia recebido o chamado, eu precisava me preparar para me fazer digna dele. E comecei a me preparar então. Durante 4 anos, amados, eu me preparei de todas as maneiras possíveis para servir ao Senhor como Ele merecia ser servido na sua obra. Eu não tinha condições financeiras de pagar um seminário, assistia às aulas como ouvinte, ajudava o professor na correção das provas, chegava mais cedo para arrumar a sala, não fazia provas, não tinha condições de pagar, mas eu estava ali
saciando a minha alma com o conhecimento que eu recebi ali todas as noites. Fiz o curso de magistério, fiz o curso de enfermagem. No final de 4 anos, amados, eu me apresentei à minha igreja, me apresentei à Secretaria de Missões do meu campo como candidata ao campo missionário, como dizendo. E quando eu cheguei ali para me apresentar, eles não me aceitaram, porque disseram: irmã Kellen, nós lamentamos muito, mas você é mulher, nós não enviamos mulheres. Você é jovem, não enviamos jovens, são inconstantes, volúveis. Nós não enviamos solteiros também, dão muito trabalho. Você espere mais um pouco, quem sabe daqui a algum tempo você se casa e seu esposo tem a chamada, então quem sabe no futuro você poderá servir ao Senhor com missões transculturais. Eu olhei para eles, amados, naquele momento. Interessante, a palavra do Senhor, ela nos diz em 1 Samuel 16:7, parte B, que o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, amados, o que é que Ele vê? O Senhor, Ele olha para dentro do nosso coração, conhece nossa alma. E eu olhei para eles e disse: eu sinto muito por não me enquadrar no perfil de vocês, mas quero lhes dizer que vocês são homens como eu, humanos como eu sou, e eu tenho plena convicção que eu me enquadro no perfil do Senhor dos Senhores. Eu me enquadro no perfil daquele que morreu naquela cruz e que não faz acepção de pessoas. Eu me enquadro no perfil daquele que usa o homem, usa a mulher, usa o grande, usa o pequeno, usa o ignorante, usa o doutor. Eu me enquadro no perfil daquele que é o dono da obra e Ele escolhe. Aleluia! Quantos de nós, amados, tiramos o ministério precioso que recebemos do Senhor, e um dia alguém chegou conosco para nos dizer que nós não éramos bons o bastante, para nos dizer que nós não nos encaixávamos no perfil, para nos dizer que nós não tínhamos conhecimento o suficiente ou talento suficiente para desenvolver bem aquele determinado ministério. Eu quero te dizer que se alguém um dia matou, feriu a chamada que existe no teu coração, ou que um dia existiu, nessa noite o Senhor vai ressuscitá-la e Ele vai te provar que Ele é o Senhor e Ele usa quem Ele quer para fazer a sua obra. Aleluia! E eu posso te garantir que Deus tem projetos ousados para a tua vida. Eu posso te garantir que tu ainda vai realizar os sonhos do coração do teu Senhor. Eu posso te garantir que nessa noite o Senhor pode te colocar de pé. Basta que para isso tu confies, que tu creias que o Senhor está aqui e Ele está falando contigo nessa oportunidade. Eu entreguei então a escola onde eu trabalhava, lecionava em 2 escolas, era professora. Entreguei o emprego, paguei todas as contas, me sobrou R$40. E com esses R$40 então eu me dirigi ao campo missionário. O Senhor me havia chamado para trabalhar no Rio Madeira Mamoré, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Eu estudei todas as rotas, descobri a rota mais barata, que era por via marítima. Peguei um barco aqui em Belém, comprei uma passagem até Santana do Amapá, custou R$40. Eu fiquei completamente sem dinheiro, mas eu sabia, naquele barco, quando atei minha rede e me deitei, eu sabia que enquanto eu dormia, meu Senhor trabalharia por mim. Eu sabia que Isaías 45:2 é real, amados. Essa promessa é fiel na vida de todo aquele que confia no Senhor. Diz o Senhor: eu sou aquele que irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Esse é Jeová que vai na nossa frente, lutando por nós as nossas batalhas. Quando eu desembarquei ali em Santana, aleluia, eu sabia, amados, que Deus estava me preparando uma surpresa. Eu sabia que Deus não desampara, nunca desamparou e jamais desamparará
aqueles que confiam nele. Quando eu desembarquei naquele trapiche, eu vi no meio daquela multidão uma mulher de Deus que estava me esperando ali. E sabe o que ela me disse? Eu estava orando na minha casa e o Senhor te mostrou para mim e me mandou que eu viesse te receber aqui no porto, me mandou que eu te hospedasse e mandou eu te dizer: não te preocupas, porque fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te escolheu, fiel é aquele que fez nascer essa chama no teu coração. Me canta. Eu cheguei, amados irmãos, ela me hospedou, passamos algumas horas em oração nessa noite. No dia seguinte, logo após o amanhecer, ela me disse: te arruma, o Senhor me mandou que eu te levasse até o presidente da convenção daqui do estado do Amapá. E eu disse para ela: mas querida, ele vai me dizer novamente que não me enquadra no perfil, vai outra vez me dizer que não sirvo por ser mulher, por ser solteira, por ser jovem. E ela disse: você vai, Kellen, e você vai ver o que Deus vai fazer dentro daquela sala. Você entra e presta muita atenção e nunca duvide do poder do seu Senhor. E quando nós entramos ali, ela disse apenas uma única frase: pastor Luci Francis Barbosa Tavares, essa moça está indo trabalhar com os índios na fronteira do Brasil com a Bolívia. E ele olhou para mim e me perguntou: que igreja está enviando você? Nenhuma, pastor. Quem é que paga o seu salário? Ninguém. Você tem dinheiro para continuar a sua viagem? Nenhum centavo. Você domina o idioma que é falado lá? Nenhuma palavra, pastor. Desconheço completamente. Tem alguém esperando você lá? Não, pastor. Não tem absolutamente ninguém me esperando. E ele ficou olhando para mim e me fez uma última pergunta: tens uma carta de recomendação? Sim, pastor, tenho. Tomou a minha carta nas mãos, abriu, leu e me perguntou: Kellen, eu estou vendo pela sua carta que o seu sobrenome é Gaspar. Me responda uma coisa: Valdemir Gaspar é algum parente seu? Sim, pastor, irmão de minha mãe, meu tio. Ele sorriu, se levantou, chegou perto de onde eu estava e me disse: irmã Kellen, vou lhe dizer uma coisa que você não sabe, que você nem imaginava. O seu tio foi quem me ganhou para Jesus, toda a minha família. Se hoje eu sou pastor dessa igreja, presidente dessa convenção, eu devo isso a ele, que ia fazer os cultos domésticos lá na minha casa quando eu ainda era um adolescente. Eu vou lhe dizer uma outra coisa: muitas vezes eu dobrei meu joelho no meu quarto e falei: Senhor, me dá a oportunidade de fazer alguma coisa pelo Valdemir. E tu estás aqui, minha filha, como resposta às minhas orações. Desça no poço. Essa igreja segurará a corda. E eu me comprometo, disse ele, não a soltarei enquanto você estiver neste poço. Eu a estarei segurando. Você sempre poderá contar comigo e com igrejas do Senhor aqui em Santana do Amapá. Como é maravilhoso confiarmos no nosso amado. Viajei, amados, cheguei ali no Rio Madeira Mamoré, fui trabalhar com os índios Pacas Novos ali naquela região. Encontrei índios animistas, encontrei costumes absurdos. A segunda criança de um parto de gêmeos era cruelmente assassinada. Crianças com qualquer deficiência física ou mental também eram cruelmente assassinadas. Crianças eram enterradas vivas por causa das mentiras de Satanás. Encontrei um povo que vivia em completas trevas espirituais, onde imperava o incesto, a prostituição e uma série de outros problemas. Terras selvagens, amados. Mas um dia naquelas terras selvagens resplandeceu a maravilhosa cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Índios antes cultuavam a Satanás abertamente. Alguns meses depois, alguns anos depois, já estavam louvando e glorificando ao nome de Jeová, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Índios que antes se reuniam para matar as suas crianças, hoje se reúnem para cantar louvores ao Altíssimo. E gostam de cantar, amados. E uma das canções que mais gostam de cantar diz assim: Pitspina, 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 Kutpina e Kakarakat neste jeji. Pitspina, Pitspina, Pitspina.
Mitspina, Kutspinai kakarakat neshi jeji. Mitspina, Patpanam, Kutkana, Parimpai kakarakatua pitpina, pitspina, pitspina. Kutspinai kakarakat neshi jeji. Que traduzido para o português diz assim: já acabou, já acabou, já acabou. Todo o peso da minha alma acabou. Meu Jesus me libertou. Meu Jesus me salvou. Acabou, 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 acabou. Todo o peso da minha alma acabou. Livre estou. Depois de algum tempo, amados, trabalhando com os pacas novos nessa fronteira, comecei a orar ao Senhor, pedindo a Ele um outro povo. E depois de algum tempo, já que nós já tínhamos índios batizados nas águas, buscando batismo com o Espírito Santo, já tínhamos obreiros que dirigiam as reuniões, que já ministravam a palavra, eu comecei a orar ao Senhor, dizer: Senhor, dá-me um outro povo, Senhor. Não fui chamada para pastorear, fui chamada para ir na frente, para abrir picada no meio da selva, para preparar o caminho para que outros possam vir. Senhor, me dá um outro povo, Senhor. E o Senhor me deu os índios barranquenhos na selva, dentro da selva boliviana. Amados, encontrei ali inimigos que eu ainda não havia encontrado na aldeia anterior. Nos barranquenhos, eu me deparei com um deles, foi o mais terrível. Acredito que um dos mais terríveis, a fome. Eu cheguei a passar, amados, 4 dias sem ter absolutamente nada sólido para comer. Na terra, o que plantávamos não nascia. Os índios iam para a mata, passavam 4 dias e não traziam absolutamente nada para comermos. Não tínhamos nada. Passávamos dias e dias tomando chá da folha do abacate, porque não havia nenhuma outra coisa para nos alimentar. Mas também ali, apesar de ter enfrentado a fome, apesar de ter enfrentado doenças, foi ali que eu contraí o vírus da hepatite. Até hoje sinto problemas por causa dessa enfermidade. Foi ali por causa da fome e do trabalho na roça, um trabalho pesado, um trabalho difícil. Fiquei com meu organismo debilitado, muito debilitado. E apesar de todos esses problemas, amados, foi ali naquela aldeia que eu aprendi uma das lições mais belas e preciosas toda a minha vida. Imaginem que à noite não tínhamos luz, nosso templo não era cercado, era coberto de palha, chão batido. Sentávamos no chão, em cima de esteiras que nós mesmos tecíamos. E ali todas as noites, embora tenhamos passado o dia inteiro sem comer absolutamente nada, dali subiam louvores ao trono do Senhor, tão maravilhosos e belos, amados, tão profundos, tão verdadeiros, que eu acredito que nossos louvores chegavam até o trono do Senhor como cachoeira, e Ele mandava bênçãos espirituais maravilhosas para nós. É por isso que eu digo que faltavam muitas coisas, mas nunca nos faltou a graça do nosso Senhor. Dormíamos com a barriga doendo, mas com o nosso coração consolado, confortado, sabendo que fiel era aquele que nos havia chamado, que nos sustentava e que prometia que jamais seremos provados além do que poderíamos suportar. E aí, em uma dessas noites, onde estávamos reunidos, um índio pediu a oportunidade para testemunhar. Era um novo crente, e ele veio à frente e disse para nós: amados, eu he salido para caçar ayer. Amados, eu saí para caçar ontem. Eu he passado toda a noite em el monte. Eu passei toda a noite no mato, pero eu não he traído nada. Mas eu não cacei nada. Eu, minha mulher e meus filhos temos hambre. Eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome. E eu pensei, sentada no lugar onde eu estava, pensei: ele vai dizer agora
Que me adianta ser creyente se eu não tenho o que comer? Que me adianta então ser crente se não tenho o que comer? Ele vai dizer agora que me adianta então estar aqui, que me adianta então ter conhecido o Senhor se continuo com fome. Eu abaixei a cabeça e pensei, o que vou dizer quando ele terminar de falar? Com que palavras vou consolar o povo quando ele terminar? Mas irmãos, eu me enganei. Quem foi consolado naquela noite foi eu. Sabe o que ele disse? Ele disse, pero hermanos, mas irmãos, eu estou contente com meu Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com meu Senhor Jesus. Contente porque ali é o céu para onde eu vou. Feliz porque lá no céu para onde eu vou, allá eu não vou ter hambre, lá eu não vou ter fome, lá eu não vou chorar, lá eu vou estar para sempre com meu Senhor. E ainda olhou para nós e disse, irmãs, se quedem um pouquinho mais, aí vem nosso Senhor a recorrer-nos. Irmãos, esperem um pouquinho mais, aguentem firmes um pouco mais, já está vindo o nosso Senhor para nos buscar. Aleluia. E muitas vezes nós temos uma fé tão inconstante, não é, amados? Quantas vezes falta-nos alguma coisa e nos lamentamos, nos lamuriamos e dizemos, não quero mais servir ao Senhor por não ter conseguido aquele emprego, por não ter passado naquele concurso ou por alguma outra razão qualquer. Eu aprendi com aqueles índios, amados, a colocar a fé acima das circunstâncias. Por mais que a morte te espere depois de uma situação, nós vamos morrer crendo que do lado de lá nos espera o nosso Senhor. Vamos morrer sabendo que por mais dura que tenha sido a nossa vida aqui, brevemente estaremos caminhando, palmilhando em cima do mais puro ouro, morando em mansões de jaspe, amados irmãos, que o Senhor foi para o céu preparar para nós. Por mais que soframos aqui, breve está um dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, em que Ele trocará a nossa veste surrada por uma veste gloriosa que resplandece como o sol. Breve está um dia, em que a tua fronte hoje humilhada receberá uma coroa de glória das mãos do teu Senhor. Breve está um dia em que já não mais terás necessidade, porque tu te sentarás na mesa para comer os manjares celestiais lá na glória com o teu amado. Louvemos ao nome do Senhor. Eu comecei, depois de algum tempo nessa aldeia, comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá um povo, Senhor. Já temos um templo construído depois de 2 anos trabalhando na roça, na plantação, na colheita e na comercialização do arroz. Já temos um templo, dizia o Senhor. Senhor, já temos ciclo de oração, já temos grupo de jovens, já temos grupo infantil, já temos auxiliares. Senhor, já temos uma grande horta plantada para a igreja. Nós já temos tudo organizado, Senhor. Me dá um outro povo, Senhor. Me dá um povo, eu quero trabalhar, eu quero começar de novo, Senhor. Me dá mais um desafio. E comecei a orar ao Senhor por um povo. E fui para a convenção na Bolívia. E nessa convenção de obreiros, um pastor de Cobirrapando, o pastor Ezequiel, me chamou e me disse, minha filha, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você a minha preocupação com índios que habitam o rio Purus e o rio Chandles, lá na selva peruana, na região de Ucayali, no norte do Peru. São índios que ainda praticam canibalismo, comem carne humana, são flechados em poucos minutos. São índios que são satanistas, cultuam livremente a Satanás. São índios que totalizam quase 5.000 pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Já perdemos 3 obreiros naquelas terras e não tivemos nenhuma notícia.
do que se passou com eles até esse momento. E eu oro ao Senhor há 5 anos, desde que o último obreiro desapareceu lá. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me dê uma outra pessoa, para que o Senhor levante um outro obreiro para a... Irmãos, enquanto ele falava, o meu coração, ele começou a se apaixonar por esse povo. Meu coração começou a bater mais forte. Eu recebi nesse momento uma descarga de amor tão grande vinda do céu, que já não podia estar tranquila. Me preocupava com eles quando ia comer, perdia o sono à noite na hora de dormir. Ficava pensando em 5.000 pessoas sem o conhecimento do Evangelho, morrendo à míngua, escravizados por Satanás. Então procurei esse pastor em seguida e me apresentei como candidata para trabalhar nessa aldeia. Ele me disse: Kellen, não era bem isso que eu tinha em mente quando compartilhei essa preocupação contigo. Eu disse: pastor, eu aceito o desafio, e com o coração muito contente, muito feliz com essa oportunidade que o Senhor está me dando. E ele disse: vou te fazer uma pergunta. Tens consciência que tu podes morrer lá? Não te preocupas o fato de outros já terem ido e não terem voltado? E eu me lembrei do apóstolo Paulo quando fui responder para ele. Eu disse: pastor, se vivo, para o meu Senhor vivo, e se morro, para o meu Senhor morro, e quer viva, quer morra, eu sou do meu Senhor. E não existe privilégio maior nesse mundo para um servo de Deus do que entregar a sua vida miserável em nome daquele que morreu sendo santo na cruz do Calvário, em meio a terríveis sofrimentos, para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos ser vitoriosos, para que pudéssemos herdar o céu que Ele foi preparar. E não se preocupe, porque se meu corpo cair ensanguentado ali, no mesmo momento, minha alma irá transpor os portões celestiais e me receberá o meu Cristo na glória. E não existe no mundo alegria maior do que essa. Ele escreveu num papel: tu precisas então, Kellen, de um barco de médio porte, um motor de alta cavalagem, um grupo gerador, 2 bombas d'água, um rádio de comunicação, um rancho, pelo menos 5.000 litros de combustível e uma tripulação, porque a única maneira de chegar lá é com uma embarcação própria. E eu disse: pastor, quanto custa mais ou menos tudo isso? Ele me disse: custa aproximadamente R$100.000. Eu disse: pastor, eu ganho R$180 por mês. O senhor tem alguma ideia, me sugere de que maneira, como eu vou conseguir R$100.000? E ele olhou para mim e disse: Kellen, isso não é problema meu e nem é problema seu, porque quem trabalha para o Senhor está na folha de pagamento do céu. Aleluia! O que o Senhor encomenda, Ele paga, e não fica sem recompensa quem se doa com sinceridade a esse serviço. Ageu capítulo 2 versículo 8 nos diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Jeová. E eu tomei posse dessa palavra. Ele me disse: tens 1 ano para levantar os recursos necessários. É a prova que vamos fazer com Deus. Se em 1 ano não tiveres o barco todo equipado, vamos esquecer isso e providenciar uma outra pessoa para ir para lá. 1 ano. Eu passei 3 meses esperando um obreiro assumir Barranco Colorado, que era a aldeia onde eu trabalhava, não queria deixá-los sozinhos. Assim que o obreiro chegou, eu tive uma recaída da hepatite tão forte que passei 6 meses em tratamento. Eu não tive condições de caminhar quando cheguei aqui em Belém. A aeromoça teve que me ajudar a sair do avião até o carro, porque eu estava tão fraca, tão fragilizada pela doença, que eu não tinha condições de fazer esforço algum. Passei 6 meses, amados, tomando soro, tomando remédio,
O médico me proibiu de subir escada, de falar, de pregar, de me cansar. Eu tinha que ter total repouso. Me sobraram apenas 3 meses para levantar 100 mil reais. Apenas 3 meses. Mas o que é mais maravilhoso quando nós pensamos nisso é imaginarmos, é pensarmos que o nosso Senhor não precisa de tempo para trabalhar. Amém? Em 1 segundo, Ele pode mudar a tua história, curar a tua enfermidade, salvar o teu marido, reestruturar o teu casamento, abrir a porta de emprego que tu procuras, mudar a tua situação financeira, encher o teu celeiro, te adornar, te levantar ministerialmente. Em 1 segundo, Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele está acima do tempo. Ele é superior ao tempo. Então não vamos estar por aí nos lamentando, dizendo, não tem mais jeito essa situação. É uma outra pessoa que serve a um Deus qualquer, talvez para ela não tenha, não. Mas para nós, que servimos aquele que se assenta sobre o trono, lava seus pés no mar, voa sobre as asas dos querubins, tem os olhos como chama de fogo, rica lava sua indemicante uremihai. Para nós, sempre há uma esperança. Sempre. Eu passei 1 mês e meio trabalhando. Assim que melhorei, vendi lanche na porta da igreja, fiz pechincha no interior, vendi minha bicicleta, meu alquimê, meu gravador, minhas roupas, meus sapatos. Pensei até em colocar um rim à venda, para conseguir mais dinheiro, inteirar, para quem sabe, dar uma entrada num barquinho e pagar o resto em 1000 vezes, mais ou menos. Passou 1 mês e meio. Depois de ter feito todos esses movimentos, eu ia colocando dinheiro dentro de uma caixinha e não ia conferindo. 1 mês e meio se passou, eu abri a caixinha e fui conferir. Eu tinha, amados, R$1.200. Me faltavam 98.800 e eu tinha 1 mês e meio de tempo apenas. Eu fui convidada para ministrar na cidade de Portel, no Marajó. Eu cheguei lá no sábado, o culto seria no domingo, e umas 4 horas da tarde bateram na porta da casa onde eu estava hospedada, me dizendo, irmã Kelly, a senhora se arrume porque nós já vamos. E eu pensei, mas como já vamos? Se nós estamos na frente do templo e ainda são 4 horas. Me disseram, não, irmã, não é aqui que você vai ministrar, não. É lá na beira do rio Pacajá, não é aqui na sede. Irmãos, eu fiquei triste naquela hora, porque eu imaginei que eu ia pregar na sede, que o templo ia estar bem lotado, que nós íamos conseguir uma boa oferta. Mas o interessante é que o coração do homem faz planos e a resposta certa vem do Senhor. Quando ele começa a perceber que nós estamos colocando confiança demais numa determinada situação, numa determinada estratégia, num determinado plano, ele vai e frustra. Aí de repente nós perdemos o chão, perdemos a expectativa. Senhor, e agora, Senhor? Não tem mais jeito. Aí no momento em que tu pensas que não tem mais jeito, o teu Senhor faz um milagre tremendo. Aí tu olhas para o céu e tu não poderás dizer, foi o prefeito, foi o governador, foi o fulano, foi o ciclano. Não, tu só poderás dizer, foi o meu Senhor que abriu a porta, foi Ele que fez o milagre, foi Ele que reverteu a situação. E foi isso que Deus fez, amados. Eu estava confiando tanto que o culto seria abençoado financeiramente, que o Senhor disse, calma Kelly, não é assim. Espera aí que vou te ensinar uma coisa. Cheguei, íamos pela estrada, eu olhava para fora do carro, não via uma casa. Aí eu dizia para o irmão que ia dirigindo, senhor tem certeza que é por aqui o caminho? Não vejo ninguém, não vejo casa nenhuma. E ele me disse, os irmãos vêm de canoa, não vêm a remo. É na beira do rio a congregação. Eles vêm de barco. Aí eu, Senhor. Chegamos, o templo estava lotado, havia muita gente, tinha muitos barcos assim na frente do templo. E eu entrei, ministrei a palavra do Senhor.
E amados, eu havia me esquecido naquela noite de uma promessa que se encontra na palavra do meu Cristo, do meu Rei. O Senhor diz assim, que Ele usa o pequeno para confundir o grande, usa aquele que não é para confundir o que é. Ele faz, amadas, as situações mais inesperadas, Ele faz com que essas situações tragam para nós riquezas tão profundas, bênçãos tão grandes, vitórias tão tremendas, que nós ficamos boquiabertos diante do nosso Senhor. Eu jamais imaginei que naquela congregação de madeira, na beira do rio, eu fosse receber duas das maiores bênçãos que já recebi em toda a minha vida. Os irmãos irão já entender. Quando eu estava terminando a ministração, os irmãos estavam orando, quando eu olhei para a minha esquerda e vi um homem sentado lá. Ele estava com as duas mãos em cima do coração, estava extremamente pálido, ele estava muito suado, a camisa estava grudada no corpo. Eu vi que os lábios estavam roxeados e que ele estava respirando com muita dificuldade. Como eu fiz enfermagem, a julgar pelos sintomas que eu estava vendo, eu imaginei que de repente ele estaria infartando. Então eu olhei bem para ele, os irmãos estavam orando. Eu desci do púlpito, fui aonde ele estava, toquei nele. Ele estava muito gelado, um suor frio e pegajoso. E eu tinha razão, ele não estava conseguindo respirar, estava tendo muita dificuldade para falar. E o coração batia descontroladamente. E eu falei com ele, me perguntei, meu irmão, o que está acontecendo? O que o senhor está sentindo? E ele dizia, ai, meu coração! Eu, irmão, por favor, fique calmo e me diga exatamente o que o senhor está sentindo. Meu coração! Irmão, por favor, o que está acontecendo? E ele, coração, o coração, o que tem no seu coração? O coração, o meu não, o coração de Jesus, o Senhor me mandou te dar, o coração de Jesus é teu, recebe agora. Eu não sei para que você quer, mas o Senhor me diz que tu precisas dele, o coração de Jesus é teu. Eu não estava entendendo nada. Irmão, que hora é essa? O que é o coração de Jesus? Não compreendo. E ele me disse, ainda respirando com dificuldade, o coração de Jesus, missionária, é um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com parabólica, com fogão, com som. É um barco completo, com camarote, com sala de máquinas, com direção hidráulica, com cozinha, com capacidade para 30 toneladas, 38 passageiros, avaliado em R$100 mil. E o Senhor me mandou te dar, o coração de Jesus é teu. Como foi isso, irmão? Eu estava aqui ouvindo você ministrar, quando de repente o Senhor falou comigo, diretamente comigo, e me disse, Dulcival, dá o barco para ela. E ele me disse, eu comecei a tremer, minha pressão baixou, meu coração acelerou. Eu falei, não, Senhor, é tudo que eu tenho, eu moro nele, trabalho nele, vivo nele, é meu único bem. Ele disse que então sentiu aquela dor profunda no peito. E o Senhor disse, dá o barco para ela. O barco não é teu, o barco é meu, diz o Senhor. Assim como tu também és meu. E tu não conheces o teu futuro, Dulcival. Tu não podes ver o dia de amanhã. Mas eu, o Senhor, conheço o passado, conheço o presente, conheço o futuro. Tudo é para mim a mesma coisa. Eu te ordeno, dá o barco para ela. E não te preocupas, porque quem cuida de ti, Dulcival, sou eu. E não desamparo os que confiam em mim. Ele me deu o barco, amados, e ficou com uma bolsa na beira do rio. O Senhor disse a ele que tirasse apenas suas roupas de dentro, seus objetos pessoais. Nem o aparelho de som, nem a televisão, nem a parabólica, nem o fogão, nem o móvel que tinha no barco, absolutamente nada. Ele tirou apenas as suas roupas, seus objetos de uso pessoal. Ele ficou sem ter aonde morar.
Ele ficou sem ter com o que se manter. Eu não fiquei sabendo disso porque eu fui embora. Fiquei sabendo disso muito tempo depois. Ele foi morar na estrada e passou aquele verão comendo manga, porque ele não tinha mais com o que se manter. As pessoas diziam para ele: como tu pudeste fazer isso? Dar um patrimônio para alguém que tu nunca vistes na vida, para agora estar passando necessidades. E ele dizia: o Senhor me mandou dar, e eu fui obediente à voz do meu Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que alguma coisa o Senhor fará. Bem, vamos deixar ele bem aqui encostadinho, depois voltamos a falar dele. Eu cheguei no Peru, amados, encontrei os índios Caxinauás e os índios Pulinas, índios pobres, doentes, comedores de carne humana. Uma vez 3 estavam descendo até a vila, um morreu, eles encostaram numa praia, desossaram, salgaram, secaram, comeram a metade e levaram o resto para vender na cidade, como se fosse carne de caça. Índios que tinham um relacionamento muito estreito com as trevas. Um deles tinha uma pedra na direção da terceira costela. Quando você olhava para ele assim de perfil, você via como se fosse um pequeno tumor. Quando ele queria matar alguém, ele vomitava essa pedra na mão, era uma pedra preta. Ele ordenava a morte que matasse a pessoa que ele queria ver morta. E a pessoa morria em menos de 24 horas. E depois ele engolia a pedra de novo e ela voltava para o mesmo lugar. Encontrei índios ali completamente envolvidos com o satanismo. Eles arrodeavam a casa. Eu não tive permissão de entrar na aldeia. Eu fui morar então numa casa coberta de palha, abandonada na beira do rio. Tinha sido abandonada por morar uma jararaca da boca podre no meio da palha. E o dono, como tinha filhos, ele foi embora de lá com medo que a cobra picasse uma de suas crianças. Eu cheguei a vê-la algumas vezes. Era muito alta a palha, não tinha como encontrá-la, não tinha como tirá-la de lá, não podia tacar fogo, eu estava sozinha. Então, eu fiquei ali, nessa casa. Os índios, eles moravam a mais ou menos 1 quilômetro, era uma aldeia subindo o rio, meio quilômetro uma outra aldeia descendo o rio, e as outras demais eram todas espalhadas ao meu redor. Os índios arrodeavam a casa de madrugada, fazendo suas mandingas, marchando, sapateando, jogando coisas na casa. 20, 30 homens eu cheguei a ver do lado de fora em noite de luar. A casa era cercada de paxiúba, tinham brechas grandes, eu podia vê-los do outro lado. Esses índios, amados, nunca puderam, apesar da aparência da casa ser muito frágil, eles nunca puderam invadi-la, nunca puderam derrubá-la. Sabe por quê? Eu descobri depois por quê. Se você olhasse com os olhos materiais, você via apenas aquela paxiúba frágil, um único compartimento de paxiúba e palha. Mas os índios viam com os olhos espirituais, e eles viam muros de fogo ao redor da casa. Aleluia! Anjos do Senhor acampados lá, soldados, como diziam eles, nunca puderam entrar, nunca puderam invadi-la, nunca puderam. Sabe por quê, amados? Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, para os guardar, para o livrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei a ser sequestrada, amarrada, levada cativa, carregada para a morte. 20 índios, demônios do inferno celebraram naquele dia, porque eu estava à beira da morte. E eles me disseram: tu vais morrer, porque nós já sabemos de tudo. Sabemos que tu vieste para cá para roubar as nossas terras, matar os nossos filhos, acabar com nossas criações. Os espíritos nos mostraram tudo. Sabemos quem tu és má. E antes que tu acabe conosco, eles nos ordenaram que acabássemos contigo. Nesse mesmo momento, uma serva do Senhor aqui em Belém do Pará, costurando em sua máquina, teve uma visão comigo. Me viu jogada no chão daquela canoa, 20 índios ao meu redor, um demônio terrível sorrindo na polpa, dizendo: a hora chegou, hoje é o dia que vamos acabar com ela. Mas como a oração do crente move o braço de Deus, ela dobrou os seus joelhos, convocou mais algumas pessoas e foram lutar com o Senhor, lutar em oração. E eles passaram algum tempo ali lutando, orando, chorando, até que 2 anjos poderosos desceram do céu, um na proa e outro na popa, e o Espírito do Senhor veio sobre mim e me usou com tanta autoridade que aquele índio não teve outra alternativa senão remar de volta
em me deixar no lugar onde ele havia me sequestrado. E me pediu que eu fosse realizar o primeiro culto em terras colinas, aonde 8 colinas caíram prostrados aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos um templo central construído ali. Nós temos pontos de pregação, índios batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, obreiros, a primeira turma de obreiros se formando. E nós temos a cada dia um número maior de índios caindo, amados, cativos, pelo amor e pela graça do nosso Senhor. Índios que hoje podem cantar assim: Om napatiki pankakaraktane chuchimau inachamau ina Om kapeshi panto Jesus Cristo pane Om kaakitaiwanaji com jeji. Aleluia! Kijiki naipauim Jesus Cristo pane tatakai ait konkona pai pana Kere irino pai kawa kaimane hoapi ino Jesus Cristo tá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se lembram, se recordam daquele irmão que me doou o coração de Jesus. Eu quero que a igreja se coloque de pé agora, em nome do Senhor. Vocês se lembram do doador do coração de Jesus, amados? Eu quero dizer a vocês, nessa noite, que 2 anos depois dele ter me doado o coração de Jesus, nós nos reencontramos. Hoje ele é o meu esposo, nós nos casamos e estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Ele deu o coração de Jesus para mim, Jesus deu o meu coração para ele, e hoje nós somos 3 corações a serviço do Mestre. Sabe por quê? Aleluia! Assim